Você sabe, em média, quantas contratações a administração pública faz sem licitação no Brasil? Eu tenho certeza que você já escutou que a licitação é a regra, sempre que a administração pública quer contratar o fornecimento de bens, de serviços, a execução de obras ou a alienação dos seus próprios bens. Mas você sabe hoje quantas contratações são feitas sem licitação em média? Pois é, cerca de 70% das contratações do governo federal são feitas sem licitação. E esse número tende a ser maior nos estados e muito maior nos municípios. É muito provável que os municípios pequenos, às vezes, façam uma contratação ou outra só por licitação durante o ano e todas as outras sem licitação. É por isso que esse assunto é tão importante, o examinador gosta tanto de cobrá-lo em prova. E é por isso que a gente vai tratar dele aqui hoje. Por que a maioria das contratações são feitas sem licitação, se a licitação é a regra? E quais são as hipóteses de contratação direta? Pois bem, na contratação direta, a administração não precisa licitar. Mas, como nós mencionamos aqui, a licitação é a regra. O artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, exige o processo licitatório para contratação de bens, do fornecimento de bens, de serviços, execução de obras e até mesmo quando a administração quer alienar, vender, locar um bem que é seu. Ela tem que fazer a licitação. A licitação é obrigatória, sempre buscando a vantajosidade e a defesa dos princípios da administração pública relacionados. Quais são esses princípios? Principalmente da isonomia e da impessoalidade. A isonomia aqui como um aspecto da impessoalidade. Tá? A impessoalidade, a administração não pode contratar, o gestor não pode contratar seguindo critérios de preferência pessoal dele próprio. Não, ele tem que seguir critérios objetivos, critérios que garantam a igualdade de oportunidades para aqueles que querem contratar com a administração pública. A competitividade, que decorre também dessa igualdade, dessa isonomia. A publicidade e transparência, para que haja o controle dessas contratações, já que o gestor contrata com dinheiro público que pertence a todos. A própria moralidade administrativa e principalmente a legalidade, né? Ela tem que contratar de acordo com a lei, com o que dispõe a lei. Mas diante disso tudo, como é que a administração pública faz a maioria das suas contratações sem licitação? É que o próprio artigo 37, inciso 21, ele excepciona situações definidas na lei. Então, a lei 14.133 de 2021, que vai regulamentar essas licitações e os contratos administrativos no Brasil, ela traz as hipóteses em que é possível a contratação direta. Só que essas hipóteses são tão amplas que elas acabam permitindo com que a maioria das contratações sejam diretas e sem licitação. Então, a lei ela apresenta 3 hipóteses de contratação direta, que são hipóteses diferentes e com peculiaridades próprias, que são as seguintes: a licitação inexigível, ou inexigibilidade de licitação, que está lá prevista no artigo 74 da lei e que tem como fundamento a impossibilidade de competição. Então, se é impossível ter competição, não faz sentido abrir um processo licitatório, vai gastar dinheiro público à toa. A licitação dispensável, que é aquela em que o legislador, são as situações que o legislador entendeu que o gestor, diante do caso concreto, poderia escolher se ele faz licitação ou se ele contrata diretamente. Ele abre a possibilidade para que o gestor faça a escolha no caso concreto. E a licitação dispensada. Aqui, o legislador, a lei já dispensou a licitação. O administrador não pode nem escolher. Ele tem que fazer a contratação direta, em ato vinculado, em competência vinculada. Ele não tem escolha. Mas vamos ver as peculiaridades de cada uma e aquilo que cai em prova. Isso aqui já cai em prova, mas tem mais alguns detalhes que são muito cobrados em prova. Licitação inexigível. Na licitação inexigível, a competição é impossível. Não tem como ter competição. Seja porque só tem um fornecedor exclusivo daquele bem, serviço ou daquela obra com um determinado uma forma de execução, seja porque não há possibilidade, não há existência de critérios objetivos para que haja competição, a gente vai ver exemplo disso tudo aqui. Ou porque a administração pública não vai escolher um só, ela vai
cadastrar todo mundo que preencheu os requisitos para que posteriormente ela vá convocando cada um na medida ali dos critérios definidos. Então veja, na inexigibilidade de licitação não tem como ter competição. É uma imposição da realidade fática. A lei só reconhece, mas os próprios fatos, o próprio mundo dos fatos impede que haja licitação. Porque o mundo dos fatos não permite uma competição. Então aqui não há uma escolha do legislador por permitir a contratação direta. O legislador simplesmente reconheceu uma realidade que existe no mundo dos fatos. E aí ele prevê 5 hipóteses de licitação inexigível no artigo 74. Só que essas hipóteses são apresentadas no rol que a gente chama de rol exemplificativo. Ou seja, a lista só traz exemplos. Não é uma lista fechada, não é uma lista que a gente chama de números clausos, é uma lista números apertos. Isso é, pode existir alguma outra situação não prevista expressamente na lei, mas que naquela situação não prevista na lei seja impossível a competição. Nesse caso, da mesma maneira, a licitação será inexigível mesmo sem expressa previsão legal aqui no artigo 74, tá? Então, eu trago um rol exemplificativo, um rol de exemplos, não fechando a possibilidade de inexigibilidade para outras situações que se mostrem também inviáveis de ter uma competição. Agora, a doutrina, ela separa essa inviabilidade em duas. Pode ser uma inviabilidade fática, isso é, não existe o próprio mundo dos fatos, não apresenta mais de um competidor, não tem como ter competição. Essa é inviabilidade fática. Só tem um fornecedor daquele bem, daquele serviço no mercado. E a inviabilidade jurídica, na qual não existem critérios objetivos para julgar eventuais propostas. E não existindo critérios objetivos, não é possível fazer uma licitação com critérios subjetivos. Essa é a inviabilidade jurídica. Beleza, nós temos aqui, pessoal, 5 hipóteses que configuram, que estão previstas na lei como configuradoras de inexigibilidade, que a gente chama de facas aqui, né? Para quem gosta dos mnemônicos, né? Que é fornecedor exclusivo, artista consagrado, credenciamento, aquisição ou locação de imóveis cujas características de localização ou de instalações sejam necessárias para a administração pública, isso indiquem que aquele imóvel ele é o único que atende à necessidade da administração, e o serviço técnico especializado. A lei não apresenta nessa ordem, mas para a gente lembrar, para a gente decorar aqui, a gente usa essa ordem para poder usar o mnemônico. Mas vamos lá, vamos um por um. A primeira hipótese prevista na lei é a hipótese de fornecedor exclusivo. O que é o fornecedor exclusivo? É aquele produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Ele é o único que pode fornecer o produto. Ele é o único que pode executar aquele serviço. Esse é o fornecedor exclusivo. Agora veja, é necessário que exista a comprovação dessa exclusividade. A própria lei apresenta as hipóteses em que ficará configurada essa exclusividade, tá bom? Então, aqui é muito importante que o gestor, na hora que vai fazer essa contratação direta, com base nessa disposição, né, nesse fornecedor exclusivo, ele observe os critérios que ficam configurada a exclusividade, certo? Então, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros ou contratação de serviços que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. Veja, aquisição de bens ou contratação de serviços, tá bom? Com produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. E aí a administração ela tem que demonstrar essa inviabilidade de competição. Como? Com atestado de exclusividade, tá? Ela pode ter aqui um atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, a própria declaração do fabricante dizendo que aquele representante comercial é exclusivo, só ele que tem autorização para negociar ali os seus produtos, ou qualquer outro documento idôneo capaz de demonstrar a exclusividade do fornecedor, certo? É óbvio que o gestor tem que pesquisar, enfim, demonstrar isso daqui. E sempre necessário a justificação do preço, ok? Vedada a preferência por marca. A exclusividade tem que ser do fornecedor e não uma preferência do gestor, tá?
tá bom? Isso é um ponto importante. Artista consagrado, aqui ó, Gustavo Lima, inclusive teve várias polêmicas com o Gustavo Lima, com contratos com prefeituras que iam pagar cachê de R$1 milhão pra ele e tal. Mas veja, quando o artista é consagrado pela crítica especializada ou opinião pública, ele pode ser contratado diretamente. E aqui já entra na inviabilidade jurídica, porque não tem como ter critérios objetivos para você selecionar quem é o melhor artista, né? Vamos lá, ele é um cantor sertanejo, você quer contratar, o prefeito quer contratar uma banda de música sertaneja para uma festa popular, cultural daquela cidade. Então como é que ele faz uma competição entre cantores sertanejos? Quais são os critérios que ele pode usar? Não tem, só critérios subjetivos, que é o gosto musical. Eu prefiro assim, prefiro de outro jeito. Não tem critérios objetivos. E se não tem critérios objetivos, não tem como fazer licitação. Não tem como ter competição sem critérios objetivos, certo? Então, nesse caso, é admitida a contratação direta. Agora, tem uma regra muito importante que a galera esquece, que é a seguinte: só pode contratar o artista consagrado, pela crítica especializada ou pela opinião pública, diretamente, ou seja, fazendo um contrato diretamente com ele ou com o empresário exclusivo, tá? Ou com o empresário exclusivo. Se ele tiver vários empresários, não pode contratá-lo diretamente, perfeito? Porque aí você pode até ter uma competição entre os empresários ali. Outra coisa, não pode ter uma carta de exclusividade para um evento específico. Isso também é proibido. O Tribunal de Contas já falou em várias situações, o próprio STJ, que não pode ser uma carta de exclusividade específica para aquele evento. Tem que ser um empresário exclusivo mesmo dele, tá bom? Por que então nesse caso? Porque não tem critérios objetivos para a seleção de artista consagrado. Terceira hipótese, serviço técnico especializado, em 3 requisitos, né? O próprio serviço tem que ser um serviço técnico especializado, cujas hipóteses estão previstas no próprio artigo 74, lá no inciso 3, tá bom? O inciso 3 traz quais são os serviços técnicos especializados que podem ser objeto aqui de inexigibilidade, a natureza predominantemente intelectual e a notória especialização do serviço, do profissional ou empresa. Tem que ter notória especialização. Isso é, ela tem que ser reconhecida no mercado, naquele mercado, como uma empresa especializada ou um profissional especializado. Pode ser qualquer pessoa que vai ser contratada aqui não, tá bom? E aí, pessoal, nós temos vários exemplos, como pareceres jurídicos, perícias complexas, restauração de obra de arte, projetos inovadores, treinamento de pessoal, consultoria técnica, dentre outras hipóteses e serviços que são serviços técnicos e especializados. Tá bom? E aqui tem até a polêmica, né, de contratar advogados. Ah, mas já tem a procuradoria, mas para situações específicas, às vezes contrata o advogado. E às vezes contrata por aqui, como serviço técnico especializado, por inexigibilidade de licitação. Mas aí pode contratar qualquer escritório de esquina ali, que tem um advogado que fez uma pós-graduação no fundo de quintal, na faculdade de fundo de quintal? Não, tá? Não é simplesmente uma especialização formal, ele tem que ter uma marca distintiva no mercado que demonstra a sua especialidade, certo? E um outro detalhe é o seguinte, na Lei 8666, que é a antecessora da Lei 14.133, exigia-se não a natureza predominantemente intelectual, exigia a natureza singular daquela atividade, isso é, só aquele profissional, só tem um, ele é singular, então a singularidade, uma marca, um marco distintivo que distingue ele de todos os outros profissionais. Agora não exige mais natureza singular, exige simplesmente um serviço de natureza predominantemente intelectual. Então houve aqui um afrouxamento desse requisito, a gente pode dizer, tá? A quarta hipótese, essa aqui é a mais interessante de todas, que é o credenciamento, é o que cai demais em prova, né? O credenciamento é o quê? O credenciamento, o termo credenciamento, ele pode ter vários aspectos, ele pode ter várias definições, tá? Ele pode se referir ao cadastro da pessoa, um cadastro daquela pessoa, em que ela se torna habilitada a ser contratada pela administração pública. Ou seja, o credenciamento pode ser tratado como um sinônimo de habilitação. Ao ser credenciado, ele se torna habilitado. Então veja, o credenciamento aqui não é sinônimo de contratação, é o sinônimo de habilitação. Então a administração pública pega e credencia um monte de gente. E aí quando ela precisar do fornecimento do bem, do serviço, aí ela vai convocar esses credenciados. Como? Por meio de critérios objetivos, tá bom? Por que é inexigível? Porque aqui vem o grande detalhe.
Aqui é o inverso. Aqui não tem só um fornecedor no mercado. Aqui todos podem fornecer igualmente aquele bem, aquele serviço ou até mesmo aquela obra, executar aquela obra que a administração pública pretende. Então, o que ela faz? Credencia todo mundo e deixa todos lá credenciados. Quando ela vai contratar, aí ela seleciona. Mas essa distribuição da demanda após o credenciamento, ela tem que acontecer por critérios objetivos não competitivos. E se for para usar critério competitivo, tem que fazer licitação, certo? Então ela credencia todo mundo, já deixa o preço pré-definido. Eu vou trazer os exemplos aqui, vocês vão entender. E aí depois ela distribui a demanda, como a rodízio, sorteio ou outros critérios objetivos. Por exemplo, você tem 4 hipóteses de credenciamento. A primeira é a paralela e não excludente. Isso é aquele caso em que a administração vai credenciar e pode até mesmo contratar todo mundo, e a contratação de um não exclui a de outro. Quer um exemplo? Você pode ter aqui o credenciamento de pátios de depósitos de veículos. Então, a administração, quando vai lá e apreende um veículo, ela tem que levar esse veículo para algum lugar, certo? Ela vai levar para o pátio. Então, ela vai credenciar todo mundo que tem pátio e que tem interesse, obviamente, para depósito desses veículos. Tá? Então veja, o credenciamento não é exatamente o fornecimento daquele serviço. O credenciamento é a habilitação. Aí tudo certo, credenciou lá todos que tiveram interesse e que preencheram os requisitos. Aí o que acontece? Apreendeu o veículo, e agora vai levar para onde? Aí você entra nos critérios de distribuição da demanda. Pode ser sorteio, pode ser rodízio, pode ser pré-definido lá no regulamento, antes de abrir o credenciamento, tem um regulamento prévio que define os preços, que define aqui os critérios de distribuição da demanda. Então pode definir lá que vai levar para o pátio mais próximo da apreensão. E aí quem é que vai ser remunerado por essa apreensão? É o pátio que recebeu o veículo. Inclusive quem vai pagar as diárias ali é o dono do veículo, certo? Então aqui você tem um credenciamento paralelo e não excludente. O fato de você credenciar um pátio não exclui a possibilidade de você credenciar outros. Tá bom? Segunda hipótese de credenciamento, seleção a critério de terceiros, é o próprio beneficiário quem escolhe o prestador. Aqui nós temos o credenciamento das autoescolas, tá? Das autoescolas, dos Centros de Formação de Condutores, os CFCs. É um serviço administrativo, a administração pública vai credencia vários particulares que preenchem os requisitos, ok? E permite que o beneficiário escolha onde que ele vai fazer o curso e ele vai remunerar ali, né? E aí o credenciado vai ser remunerado na medida em que ele é escolhido pelo particular para prestar este serviço. Tem também aqui o credenciamento de médicos, né? Acontece muito no âmbito militar, o exército vai lá, vai credenciar vários médicos, vai ter uma rede credenciada de médicos, e aí o soldado, na hora que se machuca, na hora que tem um problema de saúde, ele vai e escolhe um dos médicos credenciados. Então, ou seja, a seleção a critério do terceiro, do beneficiário. E aí o preço que vai ser pago pela consulta está lá prevista no regulamento prévio, tá? Tudo certinho. E aí a administração vai e remunera o médico. A terceira hipótese aqui é no caso de mercados fluidos, nos casos em que os preços oscilam, normalmente mercado de commodities. E a gente usa muito aqui o exemplo das passagens aéreas. A administração credencia as companhias aéreas e aí na hora que precisa comprar uma passagem, ela vai verificar lá e aí vai pelo critério pré-definido, objetivo e não competitivo, não pode ser preço, ela vai escolher quem ela vai com que ela vai comprar essa passagem. Normalmente o critério utilizado aqui é o itinerário, o melhor itinerário que melhor atende a administração pública. E agora nós temos uma quarta hipótese que foi inserida recentemente, em 2015, que é o caso de comércio eletrônico, o SIC-X, o sistema de comércio eletrônico da administração pública, é o marketplace da administração pública que vai ser regulamentado ainda por meio de decreto do Poder Executivo, certo? Mas basicamente a administração pública vai ter como se fosse um mercado livre, público, certo? Em que ela vai definir lá, olha, eu preciso de material do escritório, e aí ela vai definir lá os preços, a margem dos preços, a forma de entrega, como é que vai ser feita a entrega, como é que vai ser, enfim, vai definir todos os aspectos relacionados a esse fornecimento, e aí os interessados vão lá e vão colocar os seus produtos ali para fornecer para a administração. E aí a forma de distribuição da demanda vai seguir o mesmo critério, o critério objetivo não competitivo. Isso é jurisprudência pacífica do STJ, tá? Então não pode ter ali um critério de competição, não vai ter competição de preço nesse marketplace público, tá? A distribuição da demanda, com quem que a administração vai comprar? Se tem 4, 5 fornecedores lá dentro, aí vai ser critério pré-definido no regulamento, o critério não
competitivo, certo? Então aqui nós temos as hipóteses do credenciamento. Todas elas, você percebe, são situações nas quais a administração não credencia um só, ela pode credenciar todos aqueles que preencherem os requisitos. E o imóvel com localização ou instalações, com localização e instalações sejam necessárias para a administração pública, cujas características de localização e instalações tornem aquele imóvel único para a administração pública. Só ele atende à necessidade da administração. Se só ele atende à necessidade da administração, não tem competição. Perfeito? Beleza. E a licitação dispensável aqui? A licitação dispensável, ela tem a competição possível, a lei autoriza a não realização da licitação. Então o gestor ele vai decidir, aqui está a imagem. Faço licitação? Não, aqui eu vou fazer a contratação direta. Normalmente ele vai escolher fazer a contratação direta, mas é discricionária, a decisão discricionária do gestor. As hipóteses estão lá no artigo 75. Agora presta atenção. Essas hipóteses do artigo 75 são as hipóteses em que o legislador entendeu que o princípio que protege, que tutela a contratação direta é mais pesado, ou pode ser mais pesado no caso concreto, do que os princípios subjacentes à licitação, que são da competição, isonomia, pessoalidade, etc. Então, em alguns casos, o princípio da eficiência vai ser mais pesado do que o da competição, como, por exemplo, na licitação dispensável, em razão do valor baixo, muito baixo, não faz sentido. A eficiência não permite que você faça uma licitação. Você vai gastar mais fazendo a licitação do que contratando bem. Ou no caso de contratação emergencial, tá? O legislador pode ser que, nesse caso concreto, seja mais interessante contratar diretamente. Ele abriu essa possibilidade de escolha para o gestor. Agora, muito importante, aqui a lista do artigo 75 é uma lista taxativa, é um rol taxativo. Aqui a lista é números clausos, números fechados, lista fechada, certo? E as hipóteses estão lá no artigo 75. E a licitação dispensada são os casos em que a lei já dispensou a licitação. É uma decisão vinculada, o gestor não pode escolher, tá bom? Normalmente vinculada à alienação de bens móveis e imóveis. E, em geral, que envolvam mais de um ente ou órgão público aqui. Certo? Agora, o Tribunal de Contas da União, ele já decidiu que existe uma fungibilidade entre inexigibilidade e dispensa. O que é isso? Às vezes é um caso de dispensa, mas o administrador foi lá e colocou como caso de inexigibilidade. E aí, ele vai responder? Não, o TCU falou o seguinte, existe fungibilidade. Às vezes você vai lá e traz um caso de inexigibilidade, mas ele é de dispensa, não tem problema, é uma contratação direta que está prevista na lei, o gestor não vai responder por isso, certo? Agora tem um detalhe muito importante que eu vou falar rapidamente. Licitação ou contratação direta, melhor dizendo, não é sinônimo de contratação informal e muito menos de contratação irregular. Ela segue todo um rito, tem que ter um processo de contratação direta com vários documentos que são exigidos aqui, que são documentos muito parecidos com os documentos da fase preparatória, além de ter a publicidade no PNCP e o controle prévio pela assessoria jurídica do órgão, além da justificativa do preço e da autorização da autoridade competente. Tá certo? Até porque, pessoal, no caso de contratação indevida, com dolo, com fraude ou erro grosseiro, isso é culpa grave, o agente público vai responder em solidariedade com o contratado, ali pela reparação dos danos causados pela administração pública, vai sofrer as sanções administrativas, pode responder por improbidade, inclusive pode responder na esfera penal, certo? Então é isso, pessoal. Muito importante essa comparação, tá? Licitação inexigível, competição não é possível ter competição. A natureza do ato é simplesmente declaratório, porque declara uma situação que existe já na realidade fática, ou seja, não tem como ter competição, então não tem como fazer licitação. Tem um rol exemplificativo e a administração não pode fazer a licitação. Isso é, então ela tem uma decisão vinculada aqui. Ela não pode escolher fazer licitação. Na licitação dispensável, por sua vez, a competição é possível, mas o gestor pode escolher não fazer a licitação. Então aqui é discricionário. E o rol, a lista de hipóteses previstas no artigo 75 é taxativo, assim como é na licitação dispensada. Mas na licitação dispensada ela é diferente da dispensável, porque neste caso o gestor não tem uma decisão discricionária. A competência dele é vinculada, ele está obrigado a dispensar a licitação.
Perfeito, pessoal? Então é isso, muito importante esses temas. E se você quer estudar com o melhor material do mercado, se você quer de fato se tornar aluno do curso que mais aprova no país, aumentar suas chances de aprovação, a aprovação mais rápido, você precisa clicar no link que está na descrição do vídeo. Clica no link que está na descrição do vídeo agora, porque você vai ter uma condição imperdível, uma promoção imperdível que a gente preparou exatamente para esse momento e para você se tornar nosso aluno. Clica lá agora no link que está aqui na descrição e se torne aluno do curso que mais aprova no país. E claro, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like que nos ajuda bastante também. Um grande abraço e até a próxima.